Olá, bom dia. Que o Senhor Deus abençoe tua vida, tua família, teu trabalho. Cafezinho abençoado. Meu querido, eu quero deixar nesse vídeo aqui um registro importante. Estou lendo um livro muito, muito desafiador de se ler, o nome do livro é Os Donos do Mundo. É de uma autora espanhola e ela faz denúncias bem interessantes sobre a manipulação que os senhores do mundo hoje têm e a sede que eles têm pelo poder, a sede que eles têm pela manipulação, manipular você, manipular a sociedade, e isso automaticamente vai influenciar no comportamento da sociedade. Parece meio teoria da conspiração, mas a questão é que ela escreveu esse livro alguns anos atrás, e alguns eventos aconteceram com previsões que ela fez ali baseada em estudos e pesquisas. Então, no fundo, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Porém, isso influencia diretamente nossas vidas, né? A questão política, a questão econômica, né? A questão social e também a questão religiosa. A questão, em muitos casos, a religião se tornou um braço desses senhores do mundo. Por exemplo, o Islã. O islamismo é um braço desses caras e toca o terror mesmo, né? Dispensa comentários. Os caras são radicais, matam mesmo, sequestram, causam todo tipo de males imagináveis em nome da sua fé. Enfim, e nós vemos também a influência desses manipuladores sobre o cristianismo em certas esferas, né? Apesar de que sim, Cristo tem a sua igreja está espalhada pelo mundo entre denominações, culturas, raças, etnias, mas nós vemos sim uma influência, né? E é muito fácil de perceber isso quando você olha para a pregação de algumas igrejas e você vê que essa pregação sempre ela está sendo uma pregação não honesta, mas manipulada, né? Quer ver? Faça um teste. Faça um teste na igreja em que você congrega, para ver se ela de fato é bíblica ou não. Por quê? A igreja ela prega moral. Ela ensina, né, uma igreja bíblica, uma igreja cristã, ela ensina seus membros a terem uma conduta de boa moral, de bom caráter. Então o que acontece? Nós temos que perceber que se a igreja prega moral e exige moral da sua membresia, ela precisa ser um exemplo de moralidade. Você concorda comigo? Então perguntas muito simples já podem revelar qual é o espírito que está nessa igreja, né? Se essa igreja é uma igreja saudável ou se ela é apenas mais uma empresa da fé. E é interessante que eu vejo uma certa semelhança com os senhores do mundo e os pastores ou pseudos pastores em relação à sede de poder, dinheiro e manipulação. Então eles tentam manipular a vida da membresia para controlar seus membros. E inventam coisas absurdas. Eles têm medo que a membresia amadureça, se torne madura e pense fora da bolha religiosa ao qual eles estão inclusos. Alguns casos até os próprios líderes estão numa bolha e não conseguem enxergar fora dela. Quando um e outro dão uma espiadinha fora, duas coisas podem acontecer. Ou eles saem fora dessa bolha, ou eles se encolhem e ficam quietinhos com medo, tá tudo certo. Por quê? Porque eles têm algum tipo de benefício. Então, em time que está ganhando não se mexe quando se trata de dinheiro, né? Então você faz uma pergunta muito simples para esses pseudos pastores, esses ungidões da fé. Pergunta simples. Quais são as perguntas que você tem que fazer? Querido, qual é o estatuto dessa igreja? Eu gostaria, com educação você vai pedir, de ler o estatuto da igreja, o que ele diz, e você analisa o estatuto com as doutrinas bíblicas. Segundo, qual é a confissão de fé dessa igreja?
O que essa igreja crê, como ela define, como ela trabalha, como é que ela se posiciona, né? Qual é a visão da igreja? E terceiro, transparência. Se um político, por mais corrupto que ele seja, você tem acesso ele é obrigado a ter pelo menos um nível mínimo de transparência, né? Então existem portais, existem leis que permitem você ver quanto que aquele político tira de salário, quanto que ele gasta, no que ele está gastando, para onde esse dinheiro está sendo enviado. Tem como rastrear isso, né? A vida pública tem que ter uma transparência. Por quê? Por que a política tem que ser transparente? O correto, né? Apesar que a gente sabe que há muita corrupção, mas o correto ela teria que ser transparente. Porque ela não produz nada. Ela vive de impostos. O que são impostos? Doações. Não estou dizendo que não é necessário, mas tem que ser transparente. Da mesma forma, as igrejas. A igreja ela não produz financeiramente nada, ou não deveria produzir, né? Hoje nós temos igrejas que vendem de tudo. Amuletos da sorte, fazem campanhas com envelopes onde você tem que botar lá um valor X, inventam inúmeras coisas para arrecadar dinheiro, né? Coisas assim absurdas até mesmo. Então, a fé ela se tornou um produto, né? Para algumas igrejas. Então, uma das formas de você ver se essa igreja ela tem um mínimo de condição bíblica, de saúde, você precisa ver a transparência da igreja. Se essa igreja não é transparente, e não é se reunir uma vez por ano, né? Ir lá mostrar dados assim, meio que aleatórios, né? Fica uma coisa assim meio mal compreendida. Não se trata disso. Isso não é transparência, né? Isso é o mínimo que a igreja tem que fazer. Transparência é: pastor, quanto que o senhor ganha? Qual é o teu salário? Teu pastor, se ele é um homem de Deus, se ele tem moral, se ele tem o mínimo de integridade, ele vai te dizer, não só da boca para fora, porque eles mentem, mas ele vai te mostrar: olha, o meu salário é tanto por mês, eu consigo tirar tanto, eu posso ganhar tanto. Além do estatuto, além da confissão de fé, a transparência financeira é obrigatoriedade de uma igreja saudável. É o mínimo do mínimo do mínimo. Se uma igreja que já tem uma transparência financeira, né, ela já corre riscos ainda assim de ter problemas sérios doutrinários, imagine uma igreja que não tem transparência financeira. Que ela não tem essa transparência, que ela não expõe quanto realmente ela ganha, aonde realmente esse dinheiro é investido, né? Então veja, isso é complicado. Então, mas é por aí que você vai conseguir medir essa transparência. Claro que se você for fazer essa pergunta, dependendo da igreja que você congrega, isso vai ser ofensivo. Você vai ser taxado como rebelde, você vai ser taxado como alguém que está especulando, como alguém que, enfim, não aceitam isso. Mas aí está o ponto. Se o teu pastor se negar a dizer o quanto ele ganha e mostrar, não só falar da boca para fora, porque ele pode dizer que ganha 2, 3 mil por mês, mas aí você olha para o patrimônio do cara. A igreja está... às vezes não tem nenhum terreno, né? Apesar de estar 20, 30 anos no mesmo lugar, não tem nenhum terreno, mas o pastor está bem. O pastor tem casa boa, o pastor tem às vezes mais de uma casa, sítio, né? Você vê uns pastores aí que compra sítio, vende sítio, compra sítio, muda, né? Tem casa aqui, tem casa lá, tem casa acolá. Os filhos deles são muito bem financeiramente, obrigado, né? Não são todos, tá? Estou sendo irônico aqui. Mas tem um carão e troca de cara a hora que quiser, e compra esse, compra aquele, é uma festa, né?
E a prestação de contas? Cadê a prestação de contas? Por quê? Porque o pastor vive de doações. Aliás, eu sou a favor de que tivesse uma lei que obrigasse a transparência das igrejas. Não que o Estado pudesse tomar esse dinheiro, mas que obriga a transparência individual. Por quê? Qual é o problema? Se o cara é vocacionado, certo? O cara é vocacionado para pregar o evangelho. O cara foi chamado para pregar o evangelho. Qual é a dificuldade dele de dizer, olha, eu ganho tanto por mês? E outra, se é um vocacionado para pregar o evangelho, então o foco dele não deveria ser ganhar dinheiro, ele precisa ganhar, né, um valor para subsistir, sustentar sua família, se manter, ter também sua condição de vida para poder estudar, para poder evoluir, tudo isso é válido, né? Mas com transparência. Agora é engraçado que daí você olha para algumas instituições religiosas e você vê uma minoria, ali um corpo de 6, 7, 8 pastores extremamente bem financeiramente e muitos passando por necessidades, passando por dificuldades, né, sem receber nenhum tipo de apoio ou transparência, né? Então pense nisso, meu querido. Os senhores do mundo manipulam tudo para dominar você e eu, em todas as esferas. E aí dentro da religião hoje, dentro de algumas igrejas, não é diferente. Os caras querem manipular tudo. Pense nisso. Avalie isso. E se a tua igreja se negar a ser transparente, então está aí um grande sinal de você procurar outra igreja. Porque essa aí, com certeza, está com problemas sérios. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abençoe.